Fala galera Cruz Maltina, tô chegando nesta segunda-feira, dia 1º de abril, para falar sério sobre o Vasco. Pode deixar que aqui mentiras ou fake news passam longe. De volta ao Rio, em nosso cenário habitual, depois de um breve descanso no feriado de Páscoa. Então, se você está chegando agora, não esqueça do like, de compartilhar este vídeo e fazer a sua inscrição, caso ainda não tenha efetuado. A gente precisa crescer muito mais e eu conto com a sua ajuda. Bom, oficialmente começou hoje a janela doméstica e aqui vamos destacar essas possibilidades, como anda a preparação do Vasco, também para o Campeonato Brasileiro, falar de algumas especulações que estão comendo solta nos bastidores do clube. Mesmo sem diretor, tem gente se movimentando aí, tentando trazer jogador para o Vasco. Vamos começar em relação à preparação do time. A preparação do time segue com força total. Porém, nesse primeiro momento, o Ramon tem feito aí muitas observações, mas deixando no ar que vai iniciar o campeonato com a clássica formação de 3 zagueiros. Ao que parece, o treinador argentino ainda vê esse esquema como o ideal para tocar o trabalho com os jogadores que tem em mãos. No último sábado, por exemplo, o Vasco teve um novo teste e fez um jogo treino em São Januário contra o Volta Redonda. E chegou a vitória por 2-0 com gols do David e do Cleiton. Alguns jogadores foram poupados por conta do desgaste físico, casos, por exemplo, do Zé Gabriel e do Galdames, mas dessa vez, diferente do treino contra o Olaria, o Ramon colocou a sua equipe próxima, que ele considera o ideal, e jogou com 3 zagueiros, sendo lá atrás o Medel, o Maicon e o Léo. A se confirmar, diante do América Mineiro, o amistoso que a equipe vai fazer na tarde de sábado em São Januário, esse esquema tático provavelmente vai ser o mesmo que vai iniciar diante do Grêmio. Na frente, o treinador segue apostando no Adson como companheiro aí do ataque do Verratti. Mas o David tem ganhado aí pontos com o treinador e vamos ver aí, se as mudanças vão se concretizar, porque ainda falta aí cerca de 12 dias para o início do Brasileirão. E até lá, tudo pode mudar. Bom, agora vamos falar de janela aberta, janela interna e reforços, isso mesmo. De hoje até o dia 19 de abril, há a possibilidade dos clubes fazerem contratações de jogadores oriundos das equipes que estavam jogando os estaduais, estavam inscritos. Óbvio que ainda tem equipe disputando final e por isso esses jogadores só vão poder se transferir mais à frente. E há um grande ponto de interrogação por conta da falta de um diretor executivo para poder assumir as tratativas e conduções da melhor forma em relação ao Vasco. Mas no Vasco, mesmo que demore essa contratação, há um entendimento de que o clube não pode demorar, porque uma demora seria assumir riscos de perder determinados jogadores. O Lúcio Barbosa é quem tem tocado esse barco, ele vem acumulando essa função junto com a ajuda do Emiliano e do Ramon, mas é sabido que a figura de um diretor executivo dá mais respaldo para uma eventual negociação. Conta muito essa experiência do tete-a-tete nessa hora. O Ramon já deixou claro que a sua prioridade é a chegada de um volante, embora dentro do Vasco há um entendimento de que além desse volante, um meia e um atacante de lado também são bem-vindos. Sobre o volante, hoje alguns nomes figuraram aí no radar. Já sabido, Marlon Freitas do Botafogo, preferido do Ramon, por sinal, Negociação super difícil, como a gente sempre vem dizendo aqui, porque o Botafogo não tem interesse em se desfazer do jogador, tanto que já recebeu inúmeras propostas de fora, e todas recusadas. O próprio John Textor, já deixou claro que não quer negociá-lo. Acho que a única forma de sensibilizar o Botafogo seria o Vasco botar muita grana na mesa e à vista. Caso contrário, meus amigos, será tempo perdido. Há rumores nos bastidores de que o clube vai tentar aí uma nova investida, já que por hora todos os contatos foram feitos através de intermediários. E um outro jogador aí que ganhou força nas últimas horas é o volante Kaique, de 28 anos, que pertence ao Juventude de Caxias do Sul. O jogador tem sido aí ponto alto do time gaúcho, que disputa contra o Grêmio a finalíssima lá do Gauchão. Ele se mostrou um jogador intenso, consistente e marcador. Isso sensibilizou alguns clubes do Brasil por seu futebol. Contratado em definitivo junto ao Ceará no início da atual temporada,
O Kaique possui um vínculo com o Juventude até o dia 15 de dezembro deste ano. Apesar do contrato curto, possui aí uma multa rescisória que gira em torno de 12 milhões de reais. Mas o problema é o seguinte, por estar faltando aí mais ou menos 8 meses de vínculo com o time de Caxias do Sul, o Kaique poderia, né, há cerca de 2 meses aí, já assinar um pré-contrato com outra equipe, o que cá para nós diminui consideravelmente as possibilidades, né, de uma venda com um valor próximo ao da multa. Então, tudo aí é questão de ajuste, de negociação, né? Por isso a importância de um diretor executivo. E hoje eu consegui apurar mais sobre esse interesse do Vasco no Kaique. Eu procurei as partes envolvidas e vou te colocar a par do que elas me contaram. Inicialmente eu procurei o staff do jogador e em seguida o próprio Clube Gaúcho. Em relação ao staff, um dos representantes da LM03 Sports, que cuida da carreira do Kaique, me revelou que oficialmente eles não tiveram contato com o Vasco, apenas intermediários procuraram os representantes para saber aí condições do negócio, porém nada oficial. E pelo que me foi passado pelo Clube Gaúcho, né, o clube não quer conversar nada sobre o Kaique antes da final de sábado contra o Grêmio. E em relação à Juventude, eu mantive justamente o contato com o presidente, né, o Fábio Pisamiglio, que ao ser perguntado sobre esse interesse do Vasco, fez questão de destacar que não recebeu nenhuma proposta por enquanto. Enfim, creio que a situação vai avançar aí depois do próximo final de semana e quem tiver mais bala na agulha e inteligência vai levar o jogador. Tá me parecendo aí difícil a continuidade do Kaique por lá. O cara se valorizou demais, né? E para fechar, vamos falar de um último nome que surgiu agora há pouco, agora à noite. Nome esse que a torcida cruzmaltina já vinha indicando para que o Vasco buscasse. O argentino Emanuel Martínez, do América Mineiro. Ele que é meia e joga também como volante, né? O Martínez foi um dos grandes destaques do Clube Mineiro no último Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e São Paulo, por exemplo, estiveram próximos do jogador, mas a proposta não chegou perto do que o América Mineiro gostaria de ganhar. E as informações que chegam lá de Belo Horizonte é de que o Vasco teria feito uma sondagem pelo jogador. E está confirmada, viu? Há pouco, antes de entrar no ar, falei com Fred Cascardo, diretor executivo do América Mineiro. E quando perguntei sobre esse interesse do Vasco no Martínez, ele disse que o Vasco somente fez uma consulta, nada oficial. Ou seja, é mais um nome que engrossa a lista aí de jogadores que estão no radar para o Brasileirão. Lembrando que o América é dono de 100% dos direitos do jogador argentino, que tem vínculo com o Coelho até o final de 2025. O jogador, inclusive, já demonstrou que não está muito afim de seguir por lá, e o América vem procurando um clube para que possa aí reaver o investimento feito nele, né, que custou cerca de 7 milhões de reais na época. A questão é que o Vasco não pretende investir alto neste momento, né? Tem procurado aí oportunidade de mercado e contratações que nesse primeiro momento não gerem assim despesas altíssimas. Vamos ver como vai ficar então esta situação, pois entre sondar, né, e fazer proposta há uma distância considerável. Mas é isso, meus amigos, essas são as informações que eu pude apurar no dia de hoje. Agora eu quero ouvir você, Marlon Freitas, Kaique e agora Martínez. Qual desses mais te agrada? E quais posições o Vasco precisa se reforçar, hein? Comente e vamos interagir. Bom, tô indo nessa. Amanhã eu tô de volta. Um grande abraço e até lá.